Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os destaques desta edição. Thomas Cook fecha portas. A agência de viagens britânica anunciou insolvência. 60 líderes mundiais em Nova Iorque para a Cimeira sobre o Clima das Nações Unidas. António Guterres quer planos de ação. A Rússia pode voltar a ser banida dos Jogos Olímpicos caso as investigações sobre o uso de doping concluam que houve fraude. E para ver no fim do jornal, os Emmy Awards, Fleabag foi a grande surpresa da noite. É o fim da Thomas Cook. A icónica agência de viagens britânica anunciou falência ao fim de 178 anos no mercado. O anúncio foi feito pelo presidente da empresa, que pediu desculpas aos trabalhadores e aos clientes. Ao contrário dos ocupantes deste avião da Thomas Cook, que aterrou em Manchester, milhares de clientes da agência de turismo britânica ficaram em terra e estão à espera de uma solução, depois da empresa ter aberto falência. A Thomas Cook anunciou esta segunda-feira que parava todas as operações. O presidente Peter Frankhauser era o rosto da derrota ao anunciar a decisão. I want to apologize to my 21,000 colleagues. Quero pedir perdão aos meus 21 mil colegas que sei que vão ficar de coração partido. Lutaram tanto para fazer com que a Thomas Cook fosse um sucesso. Em segundo lugar, quero pedir desculpa aos nossos clientes, àqueles que estão de férias connosco agora. Este pedido de desculpas de pouco serve a todos os clientes da Thomas Cook à espera de um voo para casa. A Autoridade para a Aviação Civil está focada em trazer as pessoas de regresso ao Reino Unido. É o nosso papel. Nos outros países da Europa, as autoridades reguladoras e os governos locais são também responsáveis por tomar as medidas necessárias. A Thomas Cook é uma das agências de viagens mais antigas do mundo, com 178 anos de história. Para este analista ouvido pela Euronews, deixar a chave à porta era um destino há muito traçado. Eles não perceberam pela mudança do tempo, não perceberam que a maior parte das pessoas, sobretudo os jovens, deixaram de usar as agências de rua, foram lentos na adaptação à internet e não deram a devida atenção ao aparecimento das grandes companhias low cost. É um gigante que tomba. A Thomas Cook foi pioneira do turismo de massas e sobreviveu a 2 guerras mundiais, mas parece não ter sobrevivido à revolução digital. Em Espanha e na Alemanha há dezenas de milhares de turistas afetados. Em Portugal, o impacto da falência é reduzido. Vários empresários da hotelaria afirmam, no entanto, que o prejuízo está na ordem dos milhões. Cerca de 500 turistas britânicos no Algarve foram apanhados pela falência da Thomas Cook. São números da Embaixada do Reino Unido em Portugal. Estes turistas compraram a viagem através da agência britânica e aguardam agora indicações sobre como regressar. Para a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, o impacto da falência é mitigado por estarmos fora da época alta e pelo facto da empresa ter deixado de fazer voos diretos para Portugal continental. Os efeitos serão relativamente reduzidos em Portugal e nas agências de viagens portuguesas. Nós teremos no Algarve apenas umas centenas de passageiros e provavelmente sem problemas de repatriamento, uma vez que a Thomas Cook não opera para o Algarve com aviões próprios. Quanto à Madeira, há de facto uma companhia aérea do grupo que é a Condor, que voa para a Madeira. Aparentemente é dos ativos mais valiosos da Thomas Cook e, portanto, provavelmente haverá investidores que queiram retomar os voos e queiram tomar conta desta companhia. A Air Condor não suspendeu os voos. Em comunicado, a companhia alemã esclarece que apenas não aceita bilhetes emitidos pela casa-mãe, a Thomas Cook. O governo português garante que já foram acionados os mecanismos de informação e apoio ao consumidor. Para a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, o efeito desta falência vai muito além das faturas dos turistas que estão neste momento de férias. O impacto é enorme, não apenas porque os turistas que tinham reservado as suas férias já não virão, mas sobretudo e muito principalmente pelo facto de faturação dos últimos 2 meses, respeitando a serviços que já foram prestados,
estar por liquidar e isso corresponde a muitos milhões de euros. Elidérico Viegas guarda para mais tarde a quantificação das perdas. Apesar do número de turistas britânicos estar a aumentar, a operação da Thomas Cook em Portugal diminuiu drasticamente nos últimos anos. O turismo do Algarve estima que tenham chegado à região, através da agência britânica, cerca de 20 mil turistas este ano, 0,2% do total de chegadas ao Algarve. Nova Iorque foi palco esta segunda-feira de uma cimeira de um dia sobre o clima. O encontro entre 60 líderes mundiais foi organizado pela ONU. Greta Thunberg, a jovem ativista, não poupou nas críticas aos adultos da sala. Cerca de 60 chefes de Estado e de Governo participaram esta segunda-feira na Cimeira do Clima nas Nações Unidas em Nova Iorque. A reunião deixa de fora países como o Brasil e a Arábia Saudita por não apresentarem planos para a redução de emissões de carbono. Houve silêncio na sala para ouvir o recado emocionado de Greta Thunberg, a jovem ativista sueca. Eu não devia estar aqui. Devia estar na escola do outro lado do oceano. No entanto, vêm ter connosco com os mais novos, à procura de esperança. Como se atrevem? Roubaram os meus sonhos e a minha infância com palavras vãs. Ainda assim, sou dos que têm sorte. Há pessoas a sofrer, há pessoas a morrer, ecossistemas inteiros a colapsar. Estamos no início de uma extinção em massa e só sabem falar de dinheiro e crescimento económico eterno. Como se atrevem? A jovem foi convidada de António Guterres, que defendeu a proteção da floresta. A desflorestação continua a um ritmo alarmante. A cada ano perdem-se 7 milhões de hectares. Não são desastres isolados, fazem parte de uma ameaça global. Não vamos vencer a emergência ambiental sem salvaguardar os pulmões do planeta. Portugal, Angola e Moçambique estão entre os países que marcaram presença ao mais alto nível. Sem ter confirmado, Donald Trump apareceu de surpresa, não ouviu Greta Thunberg nem António Guterres, sentou-se na plateia por escassos 10 minutos e saiu para participar noutro evento da ONU. A Rússia pode voltar a ser banida dos Jogos Olímpicos. A Agência Mundial Antidoping deu um prazo ao governo russo para que sejam justificados os indícios de manipulação de dados relacionados com o alegado uso de doping nos Jogos de 2014. 3 semanas, a Agência Mundial Antidoping deu 21 dias à Rússia para explicar os indícios de manipulação de dados no laboratório que testa os atletas russos. Informação que esteve na base dos processos por alegado doping nos Jogos Olímpicos de 2014. Moscovo é acusada de produzir informação com várias inconsistências. Caso a fraude seja comprovada, a Rússia pode voltar a ser banida das principais competições internacionais. O próximo passo é aguardar uma resposta da Rússia. Depois poderá existir uma reunião entre os nossos peritos e os russos para ouvir e compreender as explicações. Se for elaborado um novo relatório, voltamos ao comitê que vai analisar e decidir o que fazer. Uma decisão que pode determinar a proibição dos atletas russos participarem nos Jogos Olímpicos de Tóquio já no próximo ano. A Agência Mundial Antidoping quer ver esclarecidas as informações que indiciam a manipulação. O ministro russo do Desporto adianta que foram comparados os dados do laboratório de Moscovo com os de uma denúncia anónima, mas que desconhece ainda em que consistem. E agora, os Emmy Awards. A Guerra dos Tronos conquistou o principal galardão deste ano, mas ficou aquém do esperado. A grande surpresa da noite foi Fleabag, a série britânica de comédia, conquistou 6 estatuetas. Game of Thrones. Ao contrário de outras edições, o nome de uma das maiores séries de culto não foi ouvido muitas vezes nesta cerimónia dos prémios Emmy. Apenas 2. Guerra dos Tronos recebeu o galardão de melhor série dramática do ano. Peter Dinklage, Tyrion Lannister, foi o único ator a vencer na categoria de representação para que estava nomeado melhor ator secundário numa série dramática. Não faço ideia do que dizer, mas aqui vamos. Considero que tenho muita sorte por fazer parte de uma comunidade que nada mais é do que tolerância e diversidade, porque em nenhum outro lugar poderia estar num palco como este.
No other place could I be standing on a stage like this. Outra das grandes vencedoras da noite da Academia de Televisão norte-americana foi Jodie Comer, a Villanelle em Killing Eve. Jodie ganhou a estatueta de melhor atriz de série dramática e celebrou a conquista com Sandra Oh, com quem contracena na série e que também estava nomeada para este prémio. Billy Porter, protagonista de Pose, arrecadou o galardão de melhor ator de série dramática. Nas categorias de minissérie ou filme para televisão, foi Chernobyl, da HBO, que levou os prémios mais cobiçados. Melhor escrita para minissérie e melhor realização. And the Emmy goes to Phoebe Waller-Bridge venceu o Emmy para melhor atriz numa série de comédia e melhor escrita para uma série de comédia. É realmente maravilhoso e tranquilizador que uma mulher com uma mente suja, perversa, zangada e conturbada possa chegar aos Emmys. Destaque ainda para Harry Bradbeer, que leva a estatueta de melhor realização numa série de comédia com Fleabag. Bruce Springsteen faz 70 anos. Milhões de discos vendidos ao longo das últimas décadas. O cantor norte-americano continua a ser um dos músicos com mais êxito no mundo. Ele é a voz da classe operária dos Estados Unidos e tornou-se no boss à escala mundial. No dia em que sopra 70 velas, Bruce Springsteen conta na bagagem com uma medalha presidencial da Liberdade, o mais alto louvor civil do país que o viu nascer, e muitos sucessos, entre os quais 135 milhões de discos vendidos, 20 Grammys e um Oscar. Envolvidas 7 décadas, continua a cantar e a contar as histórias da vida real norte-americana. É apenas a continuação das histórias que tenho escrito ao longo da minha carreira. E espero que seja algo inspirador e bem disposto e que as pessoas gostem. É só isso. 2019 é ano de álbum novo. Western Stars inspira-se nas paisagens do oeste norte-americano e teve direito a um documentário sobre o percurso de Bruce Springsteen. Nós despedimos-nos aqui, fico com algumas imagens do documentário sobre a vida de Bruce Springsteen, que tem estreia marcada para dezembro na Netflix. Obrigada por estar desse lado. Boa noite. You lose track of time. It's all just storms blowing through. Like wild horses, a certain kind of magic took place. Chasing wild horses, the music began to take on a life of its own. Life's mysteries remain and deepen. Its answers unresolved. So you walk on through the dark, because that's where the next morning is.